O Entrodo do Lazarim perde-se na bruma dos tempos, não é? Como todas as festividades do seu género. É claro que nós temos que entender esta festividade do Entrodo do Lazarim, primeiro que tudo, no seu contexto sociogeográfico. Repare-se que Lazarim é uma povoação encravada aqui na montanha, portanto tem-lhe como tempão uma outra freguesia e, portanto, não se passa em Lazarim. Portanto, a comunidade de Lazarim, enquanto extrato, digamos, sociológico, baseava-se muito em meia dúzia de famílias e, portanto, era uma comunidade muito fechada, muito voltada para o trabalho e naturalmente aproveitava também o intrudo como esse tempo de inversão da norma, em que os costumes são completamente adulterados, completamente um tempo em que é permitido tudo. Agora, a história dessa festividade, desse momento de inversão, é uma história que se perde no tempo. Não há muitos registros escritos, fotográficos desses tempos mais antigos. Temos testemunhos de pessoas que se lembram, ainda meninas, dessa festividade. Temos o testemunho, por exemplo, de uma pessoa de mais de 90 anos que se lembra de, na loja do seu avô, haver máscaras de Lazarim. Portanto, é claro, essa história também está muito por fazer. Esperamos em breve realmente poder levantar um pouco do que é a antropologia da máscara e da festividade que lhe está por trás. Agora, de facto, ela cresce muito à imagem de outras festividades congêneres, cresce muito nos anos 80. Cresce muito nos anos 80, uma altura em que realmente em Portugal há um grande interesse pela etnografia. Por aqui os grandes etnólogos, sei lá, como Benjamin Pereira, passaram por cima porque, lá está, Lazarim tem um contexto particular. Lazarim não tem ao lado de si outras festividades em proximidade. Ao passo que no território de Bragança há muitas festividades que têm proximidade com outras, aqui o facto de ela estar encravada, quase silenciosa, quase clandestina, fez com que realmente ela se mantivesse no silêncio do estudo da academia durante muitos anos, e então só mais tarde então o professor Alberto Correia, que a desenterrou, digamos, deste anonimato, que a trouxe para a ribalta e para o conhecimento mais genérico das pessoas. Mas outra mais abaixo não vai ser fácil. Vai. É fácil. É fácil. Pois não faz. É mais difícil. Não. Mas se calhar não ficava mal, dava outro realce. Se exato. Roda, toda a volta, amarrado o chapéu mais possível ao fundo, pesa prumo, abre uma fístula. E em cima igual, que é para definir sim, aqui uma coisa da outra. Sim, aqui em cima faz-se bem. Aqui em cima faz-se bem. Também, vai. Aqui em cima faz-se bem. Eu acho porque vai dar outro realce ao chapéu. As máscaras de Lazarim, como se percebe, obviamente tiveram uma grande evolução ao longo destes tempos, não é? Elas começaram por ser muito simples, qualquer pedaço de madeira com 2 buracos para os olhos e qualquer outro buraco para se poder respirar. Foi assim que elas começaram, com esta simpleza, com esta singelidade. É claro que no início elas eram inclusivamente pintadas, recebiam pintura, tinham sobrancelhas, bigodes, barbas pintadas, muitas vezes até os lábios pintados. Há também alguma tradição que diz que
havia quem pregasse nas máscaras, portanto, répteis secos para evitar que o atrevimento deixasse alguém ficar com a cara descoberta, não é? Essa tradição, essa memória ainda hoje aparece também nas máscaras de Lazarim, quando os artesãos colocam lagartos e outros cobras e outros animais rastejantes nas suas máscaras de madeira. Mas antigamente elas eram principalmente máscaras antropomórficas, figuravam o rosto humano. Algumas delas dá a impressão que sugerem estarem dirigidas a alguém em particular, mas não temos certezas disso. Também havia máscaras de animais e há um tempo também havia de vez em quando um diabo. Aliás, há um estudo em que aparece, em 1999, realmente uma máscara de um diabo que se tornou a máscara mais icónica de Lazarim, que é um diabo pintado de vermelho, e que, entretanto, foi inclusivamente desclassificado no concurso, que é vulgar fazer-se na Terça-feira Gorda, e que se tornou a máscara, como eu disse, mais icónica, mas na coleção das antigas máscaras de Lazarim, a coleção da Casa do Povo, só temos imagem de uma máscara de diabo. Todas as outras são de pessoas, são de animais. O rei e a rainha, basicamente são duas peças que eu considero assim mais mediáticas, porque por aquilo que eu me lembro desde a minha infância, naquele despique que havia entre artesãos, porque há uns anos havia um forte despique entre artesãos. Neste caso, entre o meu pai e o Sr. Afonso, havia uma grande rivalidade. Eles faziam. As máscaras eram feitas totalmente em segredo. Ninguém sabia rigorosamente nada da máscara até ao dia em que a máscara saía à rua. E na altura, o componente rei e rainha eram muito utilizadas por eles. Se um fizesse um rei, o outro tinha que aparecer com um rei. Se um fizesse uma rainha, o outro tinha que aparecer com uma rainha. E basicamente, este ano estou a fazer o rei e a rainha, basicamente é exemplificar os primórdios, pelo menos aquilo que eu me recordo do intrudo de Lazarim, porque era aquela máscara icónica. Eu acho que eram poucos os anos em que não saía à rua sem que houvesse um rei ou uma rainha. Ou, quem diz o rei ou uma rainha diz a senhorinha, diz o homem de chapéu, diz o diabo. Mas havia aquela rivalidade. E é o que eu estou este ano a tentar representar de novo, trazer de novo para a rivalta o rei e a rainha. Depois juntar ao conjunto de máscaras que nós estamos elaborando. Ver este diabo, né? Com cornos. Porquê é que insiro aqui os cornos? Porque é um diabo, uma pessoa que mete rancor. Também fazemos pessoas com chapéus, fazemos os animais que não podem usar cornos, os reis não podem ter cornos. Agora, a peça fundamental que nós temos aqui é o diabo. O diabo e a senhorinha, que é uma mulher que antigamente, quando eu era mais novo, lembrava-me, descia muitas vezes o casal de casa. Não era o casal, eram dois amigos, saíam para a rua. Um vestido de mulher, outro vestido de diabo, vinham para a rua com os seus pauzinhos para dar porrada. Pronto. Essa era a maneira. E nós inserimos isto, por exemplo, eu vou contar um pouco mais essa versão. Naquelas outras minhas peças que têm bichos, porquê é que eu inseri bichos nas máscaras? Eu inseri os bichos nas máscaras quando eu era pequenino, isto é realidade. Era eu miúdo. Fugi-me através delas, que nós íamos atrás dos caretos, carete, armávamos com terrõezinhos de terra e eles vinham atrás, batiam-nos. Acontece. Eles matavam ratos, matavam chadaniscas, matavam cobras. Quando calhavam a matar, penduravam-nos as mesmas sangue na roupa. Para nos meter medo, para nós miúdos fugimos. Pronto. E eu, como agora não temos a coragem de matar os bichos, andar com eles, então eu comecei a implantar isto na própria máscara. Que assim representa ainda o que nós antigamente aqui usávamos. A partir do momento que as máscaras começaram a sair de Lazarim pelo seu interesse etnográfico, inclusive a ser procuradas por investigadores, por colecionadores, por galeristas, numa altura em que elas realmente também entraram no mercado como um produto cultural, então aí temos o aparecimento, digamos, de uma pleia de artesãos, alguns de muitíssimo fino recorte, com canos estéticos muito interessantes,
e onde realmente a figura do diabo e da senhorinha se aprimoraram e se transformaram, digamos, imagens icónicas deste intrudo. E portanto, temos aqui duas fases completamente, ou se quisermos, três fases completamente distintas. Uma fase mais primitiva, em que as máscaras têm essa simplicidade que eu falei. Temos depois uma fase em que as máscaras crescem muito e se desenvolvem muito, ganham linhas diferentes, há figuras que crescem, outras que desaparecem. Estamos nessa altura realmente em que aparece o concurso promovido pela Junta de Freguesia, e depois agora temos uma terceira fase em que elas realmente já se tornaram como um bem cultural reconhecido em todo o mundo, em Portugal também em particular, mas em todo o mundo também, inclusive. Basta lembrar que no Museu Antropológico de Vancouver há 11 máscaras de Lazarim, levadas por Anthony Shelton, e portanto elas hoje têm uma intenção, que é o intrudo, mas também já têm, digamos, uma autonomia estética enquanto bem cultural de origem popular. Temos uma ideia de fazer uma máscara com cornos no meio, aproveitamos da mesma peça do meio, fazemos uma serpente ou um leão, uma figura qualquer que a gente tenha, ou uma águia, ou outro objeto qualquer que fazemos, aproveitamos, damos uma ideia, uma imaginação, tiramos da imaginação, vamos fazer uma máscara, mas vamos lhe pôr uma serpente. Fazemos com a serpente. Dá mais trabalho. Tem que se fazer, faço os cornos, faço a serpente. E depois tem que se fazer as esquemas, como as serpentes têm, tem que se fazer a cabeça muito bem feita. E nem só, também fazemos estes objetos, como veio aqui, de uma imaginação que a gente tem, às vezes diz, olha, vamos fazer uma máscara assim como uma brincadeira destas. E fazemos. E saem bem. Os meus artesãos mais novos que eu estou a ensinar, aos aprendizes, eu começo a fazer uma máscara destas assim mais perfeita e mais que usávamos antigamente. Eles não, às vezes tiram as ideias, que já têm mais malícia que nós. Vamos desenhar uma máscara, vamos fazer aqui o nariz, vamos fazer aqui uma figura destas. Ou às vezes digo, opa, isso não parece assim muito bem, mas é carnaval. Eles dizem, isto é carnaval, ninguém leva a mal, isto é uma brincadeira que nós vamos fazer. E as pessoas, claro, não podem levar a mal. Que nós aí fazemos tudo, fazemos as deixadas, o compadre e a comadre, os rapazes fazem para raparigas, as raparigas fazem para rapazes e não têm problemas, podem andar um dia ou dois ou durante uma semana assim meio entronfados, mas depois tudo passa que é carnaval, o carnaval não se leva a mal. Nós antigamente, agora os mascarados de agora são modernos, são mais modernos, nós usávamos os ovos podres, num tachinho mandávamos para raparigas, usávamos a cinza, farinha e outras coisas mais. Agora não, os rapazes são um bocadinho, têm, para fazer umas coisas, têm mais ideias, e nós antigamente tínhamos outras. Eles têm as ideias à maneira deles, de agora da juventude. Comecei a fazer a primeira máscara com 14 anos, em 1998. O Gil, que foi desde para 98, foi um professor que era o professor Simões. Frisar que foi um grande homem aqui para levantar também um bocadinho a máscara de Lazarim, ajudou um bocado. E então foi onde eu fiz a primeira máscara, que foi o Gil, ofereci-lhe, ainda hoje tem, chega a estar em exposições. E um rei logo no 6º ano, foi no 5º do Gil, e o rei no 6º ano, e a partir daí para cá foi sempre, todos os anos a fazer, e até hoje. Eu, por acaso, também fui com o professor Simões, também comecei a fazer a primeira máscara aqui nas atividades da antiga escola, da telescola, sim. E depois também comecei a ganhar o gosto por ver os meus irmãos a fazer, o meu pai também fazia antigamente, e agora recentemente comecei a fazer praticar mais esta. A máscara da imagem do diabo tem uma expressão diabólica, uma expressão de maldade, este sorriso maligno de maldade, é uma expressão. E depois há também alturas que nós pomos uma verruga, pomos uns pormenorzinhos que é para dar ainda mais aquele ar diabólico, aquela expressão diabólica. Pronto, e o diabo tanto é rir-se como triste, a própria imagem que ele mostra, que ele expõe, é uma imagem diabólica. Eu tenho tendência sempre a fazer mais o feminino, mais o traço feminino. É uma máscara mais delicada, acho eu, no meu ponto de vista. Tento sempre incorporar alguns elementos da natureza, como as folhas.
Pronto, é assim uma imagem mais ao feminino. O Carnaval do Intrudo de Lazarim é uma festividade linda, linda, linda e é uma festividade genuína, muito nossa, muito tradicional e eu que sou daqui, para mim é um orgulho a ver o domingo e a terça-feira de Carnaval é uma festividade lindíssima, para mim é um orgulho. E a máscara, claro, cada peça que eu faça é uma paixão que fica, toda uma peça é uma peça, cada peça é uma peça. E nós expomos um bocadinho do amor e do carinho que temos pelo trabalho que estamos a fazer, pela máscara que estamos a fazer, e pomos aqui um bocadinho do nosso amor e do gosto que temos pela própria máscara. Para o futuro, penso que realmente este monumento, o CIMI, veio ajudar muito a crescer um bocadinho o Carnaval, a ajudar também a incentivar mais os artesãos, porque parece que não, isto foi uma mais-valia, o CIMI foi uma mais-valia, e para o futuro o pessoal está a aderir, gosta das nossas tradições portuguesas, gosta muito da máscara, a máscara é lindíssima e pronto, lá está, cada vez nota-se que há mais pessoas interessadas em ver, em pesquisar sobre a máscara, há quantos anos existe a máscara, porque o artesão fazer a máscara e gostam muito da nossa tradição, é muito genuína. Para mim, o Carnaval é uma forma de estar. Para nós isto já é original, já é nosso, está-nos entranhado nas veias. Por isso, cada ano que passa para nós é uma mais-valia. Para o futuro, penso que o Carnaval aqui está cada vez mais desenvolvido e vai desenvolver mais. A minha mãe já sempre saía no Carnaval, mascarada, com máscara nova, e era sempre aquele bichinho de vê-la sair. Primeiro tem-se medo, quando se anda na rua, mas depois, a partir do momento que se começa a sair, não se quer outra coisa. Porque começamos a encarnar os personagens e é sempre querer mais e mais sair cada ano. E quando não saímos, ficamos muito tristes, parece que não, para nós não é Carnaval. Olha, eu é a primeira vez. O meu marido é daqui da terra, temos vindo. Vamos no desfile ao domingo, mas aqui é a primeira vez. Ainda estamos nervosas. Esta é a minha segunda vez e eu gosto muito de participar porque é divertido e adoro estar aqui. Eu antes tinha imenso medo dos caretos, não saía de casa no Carnaval, ficava sempre nas janelas a ver os caretos passar porque tinha imenso medo. E depois decidi-me mascarar num ano para ver como é que era e a partir daí nunca mais fiquei de fora. Vou sempre mascarada, este ano não era para ir, mas ontem andaram os caretos à solta e eu tive que vir porque é como a Débora disse, é mesmo uma coisa, se nós não nos mascararmos não é a mesma coisa e nós não sentimos o Carnaval da mesma maneira. E também, a mãe dela também sempre saiu. Sim, os meus pais também sempre sim. Acho que é um diabo que ainda te vai ser estranho porque nunca usaste uma máscara, podes, sei lá... Posso desistir e vir para cá? Não, isso não, desistir é para os fracos. Desistir é para os fracos. Mas pronto, é um diabo e estou contente em ir usá-la, não é? Sempre teve curiosidade em experimentar. E estávamos ao almoço e isto foi assim de repente. Eu disse, tenho lá a farda, tenho lá a máscara, hoje vais connosco. E vi. E bem, quanto vezes mais melhor. Foi. Já passei muitos. A minha máscara é um diabo também. Não sei. Eu adoro diabos. Acho que são as máscaras que eu, pelo menos para mim, são as máscaras que eu gosto mais. Porque simbolizam imenso o Carnaval de Lazarim, acho que são as mais famosas. Principalmente os cornos. Os cornos. Se não tiver cornos parece que já não é Eu acho esta bem aquela máscara. Estes são super simples, mas têm a sua beleza. Eu acho que é super bonita a máscara. A terça-feira de Intrudo é realmente um dia mágico, fantástico, porque junta aquilo que é de mais atrevido, mas ao mesmo tempo também um certo secretismo. Até porque ninguém sabe nesse dia que máscaras é que vão sair à rua, quantas vão sair, porque até esse dia os artesãos mantiveram-nas em segredo nas suas lojas, nas suas oficinas, nos seus ateliês.
e, portanto, elas muitas vezes transitam em segredo para a casa de quem as vai vestir, pôr, colocar, e outras vezes são as próprias pessoas que se deslocam à casa do artesão para aí também vestirem as suas indumentárias, colocarem as máscaras. Portanto, tudo começa um pouco depois do almoço, em que realmente aqueles que vão estar no desfile, então, com esse secretismo todo, vestem as suas fardas, assim se chamam aqui, colocam as suas máscaras. Eu queria deixar aqui uma nota, porque as fardas do Entorno de Lazarim são fardas muito naturalistas. O que eu quero dizer com isto é que tudo serve para fazer fardas, logo que esses elementos sejam elementos da natureza. Estou-me a referir, por exemplo, a vimes, estou-me a referir a bugalhas, estou-me a referir a gestas, estou-me a referir a palha de milho, enfim, tudo aquilo que possa servir para colar na farda é material próprio indicado para o Entorno de Lazarim. E, de facto, esse dia é um desfile, digamos, da natureza animada. Os corpos vão vestidos de natureza e os rostos vão com o amieiro, também, um elemento natural, mas um amieiro transformado em diabo, em senhorinha, em caricatura, enfim, com as mais diversas formas. E portanto, inicia-se o desfile. Por volta das 3 da tarde, inicia-se o desfile. Há milhares de visitantes, há milhares de pessoas que se juntam aqui nessa tarde de terça-feira ao desfile, e depois há um momento muitíssimo interessante, que é realmente o momento do concurso das máscaras. Só vão ao concurso as máscaras novas.
momentos em que realmente o secretismo da festividade lazarinense se prova mais e se concretiza mais é na feitura dos testamentos. Os testamentos não são nada mais nada menos do que quadras de maldizer. A festa é uma festa de júvenes, portanto, o que acontece é que nos dias anteriores à terça-feira gorda, os jovens, rapazes, as jovens, raparigas, juntam-se de uma forma corporativa e, escolhendo os objetos da sua maldicência, eles distribuem para ela um burro, elas distribuem para eles um burro, atribuindo cada parte desse burro à pessoa que eles querem, obviamente, atingir. E, é claro, é um momento alto também da festividade lazarinense, porque digamos que aí é quando realmente a norma se inverte completamente, ou seja, em que aos jovens é permitido dizer às suas amigas, às raparigas é permitido dizer aos seus amigos tudo aquilo que possam querer dizer e que, muito naturalmente, nunca diriam. É claro que, ouvido essa terça-feira gorda, tudo volta à normalidade, todos amigos como antes, mas na terça-feira gorda é tempo de ajustar contas. O Intrudo Lazarim tem o seu futuro garantido. E tem o seu futuro garantido por diversos motivos. Em primeiro lugar, temos uma comunidade hoje muito ciente da importância que a sua festividade tem. Ou seja, toda a gente em Lazarim sabe e tem gosto e orgulho no seu intrudo e, portanto, participa de forma muito ativa no seu intrudo. Depois há aqui também um elemento muito interessante que é a chegada das mulheres ao intrudo. Ou seja, elas fazem as fardas, mas elas fazem as fardas, fazem o caldo de farinha, mas são um grande motor desta festividade. Depois temos também as instituições locais, nomeadamente a Junta de Freguesia, também muito interessada em garantir a continuidade desta festividade. E depois também há aqui um outro elemento, que é um elemento fundamental, é o facto de nós termos jovens artesãos que parece que, ou seja, garantem a continuidade da máscara do Lazarim. Se juntarmos a isto tudo o facto de, hoje em dia, termos o Centro Interpretativo da Máscara Ibérica sediado em Lazarim, eu creio que estão reunidas todas as condições para que esta festividade realmente possa manter, por um lado, aquilo que é a sua genuinidade, a sua pureza, na medida do possível, mas, por outro lado, que seja capaz de se mostrar ao mundo sem peias, nem rodeios, nem medos, e, portanto, seja capaz de se transformar num bem cultural que passa as fronteiras da freguesia. Sabe como sempre dá a abrir